A campanha eleitoral acontece de 2 em 2 anos no Brasil. É quando os políticos tentam mostrar por que eles devem ser escolhidos para nos representar nos poderes executivo e legislativo. Até 2014, a campanha durava 3 meses. Agora é só 1 mês e meio, metade do tempo para os políticos dizerem quem são e o que pensam. É um momento excepcional, com regras específicas sobre o que pode e o que não pode ser feito pelos eleitores e pelos candidatos. Na rua, o candidato pode pedir seu voto, distribuir santinho, fazer comício público e discursar para os eleitores. Mas não pode dar ou prometer dinheiro, presente, emprego e cargo público em troca de voto. Aí inclui camiseta, chaveiro, boné, caneta, brinde ou cesta básica. Isso é compra de voto. Também é proibido colocar banda ou artista para tocar no showmício. O eleitor pode levantar bandeira, pôr adesivo em carro, caminhão, bicicleta, moto e na janela de casa. Mas não pode pintar o nome do candidato com tinta no muro. É proibido fazer propaganda eleitoral em locais e bens de uso comum, como cinema, loja, estádio ou poste, além de ponte, ponto de ônibus, árvore e jardim. A publicidade dos governos fica bem mais restrita, assim como a contratação e demissão de servidores. E uma curiosidade. O candidato não pode fazer propaganda em outra língua que não o português do Brasil. E uma regra importante. Toda propaganda eleitoral impressa deve ter a tiragem e os CPFs ou CNPJs de quem produziu e de quem contratou o serviço. Para candidato a presidente e governador, a propaganda tem que dizer quem são os partidos, a aliança e o nome do vice. No caso de senador, tem que dizer quem é o suplente. Na internet, o candidato pode fazer propaganda em blogs e no WhatsApp. Pode impulsionar conteúdo para que ele apareça primeiro em sites de busca como o Google, o Yahoo e o Bing. No Facebook, Instagram e Twitter, pode patrocinar conteúdo de campanha. Mas só em contas próprias e de seus partidos. Tem de deixar claro e legível nos posts que é propaganda eleitoral. E o CNPJ ou o CPF do responsável pelo pagamento. E não pode usar robô ou perfil falso para ampliar a repercussão do conteúdo. No rádio e na TV. A propaganda de rádio e TV é só no último mês de campanha. E não dá para chamar de gratuita não, porque a Justiça Eleitoral paga pelo espaço dos candidatos nas emissoras. Os candidatos têm um tempo determinado pelo tamanho de sua bancada na Câmara dos Deputados. Se fizer aliança, os tempos são somados. Tem os programas mais longos, na hora do almoço e do jantar. E tem os spots, aquelas pequenas inserções ao longo do dia. As emissoras não podem transmitir nada na programação que faça alusão ou crítica a candidatos e partidos. Isso só é permitido em programas jornalísticos ou debates. Regra importante: disseminar ideias e criticar adversários são o centro de uma campanha eleitoral, mas não pode difamar. O direito de resposta tem uma tramitação rápida em período de campanha, seja no programa de outros candidatos ou na imprensa. Às vésperas do voto. Quando vai chegando a hora da votação, as restrições aumentam. É proibido veicular propaganda política em rádio e TV entre 2 dias antes e 1 dia depois da eleição. Nesse período, também não pode acontecer comício ou reunião pública de campanha. Entre 5 dias antes e 2 dias depois da eleição, nenhum eleitor pode ser preso ou detido. Só se em flagrante ou por crime inafiançável. No caso dos candidatos, a regra vale desde 2 semanas antes das eleições. E fique atento. Só pode distribuir panfleto até às 22 horas da véspera da eleição. Aqueles papéis que ficam derramados pelo chão nas zonas eleitorais são propaganda irregular. E no dia do voto, ninguém pode te abordar, divulgando um partido ou pedindo votos. Isso é propaganda de boca de urna e é proibido. A finalidade da campanha. Lembre-se, a campanha não serve apenas para ser vencida. No sistema democrático, ela é fundamental para a circulação de ideias e opiniões diferentes. Um instrumento importante para a liberdade de expressão política. E sempre dentro das regras.